Henker que vive duas vezes, capítulo 80, Besta Mítica, 3. Yeon-woo franziu as sobrancelhas. Por que ela está fazendo isso? A Fênix que ele conhecia, embora fosse de natureza um tanto arrogante, geralmente não era tão hostil aos jogadores. Mesmo quando os jogadores invadiam seu território, muitas vezes, apenas os observava e via o que faziam. Mas por alguma razão, a Fênix com a qual ele estava lidando não se encaixava na descrição. Comecemos pelo princípio. Yeon-woo tentou acalmar a Fênix por meio de uma conversa. Eu vim aqui pela chama da vida. Você poderia gentilmente me conceder sua missão? Vá embora, seu humano imundo. Não tenho nada para compartilhar com sua espécie. Mas ele foi rejeitado imediatamente. Yeon-woo tentou persuadi-la diversas vezes depois disso, mas a resposta foi sempre a mesma. Algo estava definitivamente errado aqui. Mas estranhamente, ele não sentia que ela iria machucá-lo. Por alguma razão, ela me lembra um ouriço encolhido. Os ouriços são covardes por natureza. Ao enfrentar um predador, eles tendem a erguer os espinhos pontudos para esconder que estão assustados. E era assim que a Fênix soava para ele agora. Embora fosse um pouco engraçado comparar uma fera lendária a um animal minúsculo, a situação parecia estranha assim. E acima de tudo, ao contrário das ameaças dela, ele não sentia nenhuma ameaça vindo dela, mesmo quando ela poderia matá-lo tão facilmente quanto levantar um dedo. Algo deve ter acontecido com ela. Mas o que poderia ser? Então, um pensamento repentino passou pela mente de Yeon-woo. A fraqueza que humanos, animais e feras têm em comum. O período em que todos os seres vivos se tornam cautelosos e extremamente sensíveis. Pate asterisco. Yeon-woo começou a escalar a parede rochosa. A Fênix ameaçou Yeon-woo com mais fúria, mas ele não parou seus passos. Asterisco Tadaki asterisco. Logo ele chegou à boca da caverna. Com licença. Humano, como você ousa colocar os pés dentro do meu ninho? Do interior da caverna, ele viu algo brilhando na escuridão total. Algo amarelo e enorme. Eles eram os olhos da Fênix. E eles estavam olhando maldosamente para o convidado indesejado. Mas assim como quando ele estava fora da caverna, ela ainda não tentou expulsar Yeon-woo de seu ninho. Pela atitude incerta dela, Yeon-woo ficou mais certo de sua suposição. Ele rapidamente lançou olhos dracônicos e examinou o interior da caverna. Nas profundezas da caverna, ele avistou a figura corpulenta de um pássaro vermelho enrolado na escuridão. Um pássaro entrelaçado com chamas fracas. O corpo dela era tão grande que Yeon-woo pensou que o corpo dele pareceria uma formiga aos olhos dela. Se o corpo dela agachado é tão grande, então quão grande ela será quando abrir as asas? Enquanto Yeon-woo examinava seu corpo majestoso, ele percebeu que havia algo saindo de sua barriga. Lá, ele encontrou 2 ovos. Eu sabia. Sua suposição estava certa. Você tem ovos. Isso não é da sua conta. Agora, afaste-se de você da minha presença. Não tenho tempo para você. A Fênix ainda rosnou para Yeon-woo, mas ele percebeu que havia uma pitada de desconforto misturada ao pensamento que ela transferiu. Ao mesmo tempo, ela tornou-se extremamente vigilante. Embora ela estivesse se contendo com medo de machucar os ovos, ele podia ver a chama ao redor de seu corpo ondulando como se estivesse esperando para queimá-lo. Mas ela provavelmente não pode sair do lugar agora. Posso sentir que não resta muito tempo antes dos ovos eclodirem. Ele podia entender por que a Fênix se tornou tão sensível. Yeon-woo então olhou diretamente nos olhos da Fênix e fez uma pergunta. Você perdeu um ovo? Um silêncio momentâneo. Eu acertei no alvo, não foi? Então, você veio zombar de mim? Por favor, saia do meu ninho. O ovo das feras lendárias. Esse tipo de item poderia ser vendido por um preço alto entre os jogadores. Então, alguns clãs e jogadores tentaram roubar esses ovos mesmo arriscando suas vidas. Yeon-woo sentiu um pouco de pena da Fênix, porque ele conhecia o amor que os pais tinham pelos filhos melhor do que qualquer um jamais saberá. Olhando para a Fênix, ele se lembrou de sua mãe, que passou os dias restantes se preocupando com o filho perdido e chamou o nome do filho até o último suspiro. Se eu puder trazer seu ovo de volta. Então Yeon-woo queria ajudá-la. O que? Você me concederá sua missão? Além disso, esta também era uma chance para ele. A oferta do homem deixou a Fênix perplexa. Então ela estreitou os olhos na tentativa de ler as intenções de Yeon-woo, para ver se ele estava escondendo alguma coisa. Como uma fera lendária, ela conseguia ler, embora não perfeitamente, os pensamentos de um humano. E ela sabia que o que Yeon-woo havia dito era verdade. Não havia outro esquema por trás de suas palavras. Faça o que quiser. A Fênix então fechou os olhos e colocou a cabeça para trás. Foi permissão. Naquele momento. Ding asterisco. Missão repentina, ovo da Fênix. Descrição. O governante da Floresta do Sul, a Fênix, teve um de seus ovos roubado enquanto ela estava fora em busca de comida para seus bebês que logo nasceriam. Encontre o ovo perdido de Phoenix e traga-o de volta para ela. Phoenix nunca esquecerá sua gentileza. Limite de tempo. Antes da eclosão do ovo. Recompensa. 1. Favor de Phoenix. 2. Qualificação para a missão, chama da vida. Agora,
Como faço para pegar aqueles caras com o ovo? Yon-woo começou a organizar seus pensamentos enquanto descia a parede de pedra. Originalmente, ele iria montar um acampamento base em um local adequado perto do ninho da Fênix e verificar as recompensas que receberia. Mas, aparentemente, ele teria que adiar esse plano. Só espero que isso não demore muito. Pelo que ele sabia, não restava muito tempo antes que o ovo chocasse. Ele teve que se apressar e pegar os ladrões o mais rápido possível. A descrição não diz exatamente quanto tempo tenho, mas não demorará mais de 24 horas. Felizmente, havia vestígios estranhos por toda parte perto da caverna. Parecia que os ladrões estavam muito ocupados se escondendo da Fênix e se esqueceram de apagar seus rastros. Yon-woo já estava acostumado a perseguir pessoas usando esse tipo de rastro desde quando teve que rastrear unidades de guerrilha em fuga e abatê-las na África. Pate asterisco. Depois de verificar a direção para onde os ladrões foram, Yon-woo saiu em busca do ovo. Uhaha, que pedaço de bolo. Hihi. Quem poderia imaginar que a Fênix partiria assim que chegamos lá? Vian e Lamy riram alto ao saírem da área florestal. Os dois carregavam um ovo do tamanho da parte superior do corpo. Foi o ovo perdido da Fênix. Era também o símbolo da boa sorte que os tornaria ricos. Na verdade, Vian e Lamy não esperavam muito quando entraram no território de Phoenix. Porque dizia-se que a Fênix era altamente vigilante entre as 4 feras lendárias que habitam o mundo dos sonhos. Embora na opinião deles fossem 2 dos melhores caçadores de tesouros, esse pedido era muito difícil. Mas como se as probabilidades estivessem do seu lado, eles viram a Fênix deixando seu ninho justamente quando chegaram à parede rochosa. Sem perder a chance, os dois conseguiram roubar um ovo. Eles só conseguiram roubar um ovo devido ao seu retorno antecipado, mas roubar um ovo ainda foi um enorme ganho. Você sabe o que? Acho que deveríamos cobrar um preço mais alto quando chegarmos lá. Quero dizer, eles não conseguirão obter esse ovo de nenhum outro lugar que não seja nós. Se eles quiserem isso, terão que pagar o preço que dissermos, certo? Ou, na verdade, há uma maneira melhor. Uma maneira melhor? Sim, poderíamos pegar isso para nós mesmos. Chocado com o comentário repentino de Han, Vian arregalou os olhos. Aguentar. E se formos pegos? Teremos que nos esconder. Não pense apenas em ser pego e veja o lado bom. Temos um ovo da Fênix. Cara, se pudermos ficar escondidos até que ele se torne adulto, eles não poderão fazer nada conosco. Então, os olhos de Vian se encheram de ganância. Até agora, ele estivera ocupado demais roubando o ovo para pensar em alternativas. Mas, na verdade, Han tinha razão. Os jogadores que os contrataram eram alguém com quem não podiam mexer. Eram famosos por serem fortes, implacáveis, impiedosos, mas acima de tudo, abominavam aqueles que tocavam no seu orgulho. Mas e quanto a isso? Se eles mantivessem este ovo, poderiam se tornar donos de uma fênix. Eles poderiam ser um dos poucos que possuíam feras lendárias. Então, seriam os seus empregadores capazes de enfrentá-los? Não, pelo contrário, teriam de rastejar aos seus pés. Além disso, também poderia abrir uma oportunidade para ele se tornar um verdadeiro ranqueador, algo com que ele apenas sonhava. Se isso acontecer. Mas enquanto Vian estava perdido em pensamentos, planejando um futuro promissor, um súbito sentimento de ansiedade tomou conta dele. Espere um minuto. Então quem será o dono da Phoenix? Mas sua ansiedade logo foi engolida pela ganância. Tem que ser 2 pessoas? Vian espiou Han. Han era um parceiro útil. Eles trabalhavam em equipe há 3 anos. Mas, como fazia a maioria dos caçadores de tesouros, eles simplesmente se uniram por necessidade e não havia nenhuma lealdade ou amizade específica entre eles. Se for assim. Naquele momento, a ganância que enchia os olhos de Vian foi rapidamente substituída por uma intenção assassina. Mas Han de repente virou a cabeça e sorriu. Vian rapidamente escondeu sua intenção assassina e deu um sorriso fingido. O que é? Acho que você está pensando a mesma coisa. Afinal. O que, Cookie? Vian de repente tossiu um bocado de sangue. Sua visão começou a girar e seu corpo ficou mais pesado. Vian logo caiu no chão. Mas ele ainda tentou segurar o ovo no braço. Quando ele olhou para cima, Han estava olhando para ele com um sorriso frio. Bom, você sabe como funcionam as coisas na nossa área de trabalho, certo? Então, por favor, não se sinta tão mal por mim. Se eu não tivesse feito isso primeiro, você teria feito isso, não é mesmo? Mas quando? Você se lembra da garrafa de água que eu te dei há pouco? Coloquei um pouco de suco de mandrágora nele, mas você nem pareceu notar enquanto bebia. Fiquei surpreso com o quão bem funcionou, já que você sempre duvida quando eu lhe dou alguma coisa. Ele se lembrou de ter bebido água da garrafa que Han lhe entregara. Ele nem pensou em duvidar de nada porque estava com muita sede de tanto correr. Caramba! E essa foi a última palavra de Vian. Han sorriu enquanto verificava se estava morto. Um ovo de fênix. Droga! Isso é um jackpot. Eu esperei tanto tempo para que isso acontecesse. Han se perguntou onde deveria se esconder com o ovo. Se o cliente souber que ele fugiu após adquirir o ovo, eles irão procurá-lo em todos os lugares. Para evitá-los, ele realmente tinha que se esconder o mais perfeitamente possível.
Pelo menos durante 3 anos. Foi o tempo necessário para uma fênix se tornar adulta. Quando isso acabasse, ele teria a vida de um Henker esperando por ele. Uau asterisco. Ele sentiu o ovo se contorcendo em seu braço, mas o ignorou e continuou andando para longe da floresta. Não, ele iria embora, mas seu corpo não ouviu seu comando. Então ele sentiu algo no centro do peito. Quando ele olhou para baixo, encontrou a lâmina de uma espada projetando-se de seu peito. O que acabou de acontecer? Deixando a frase inacabada, Han caiu lentamente para frente. Yon-Woo então rapidamente circulou ao redor dele, tirando cuidadosamente o ovo de seus braços. Idiotas. Yon-Woo estalou a língua enquanto olhava para os 2 cadáveres do ladrão. Ele, na verdade, os encontrou muito antes de eles terem escapado da região da floresta. Ele queria emboscá-los por trás, mas temia que eles deixassem cair o ovo no calor do combate. Então ele escolheu segui-los por trás, esperando a chance certa para atacar. Mas a oportunidade surgiu pouco depois de ele começar a assistir. Eles começaram a lutar pelos ovos. E como esperado, Yon-Woo não perdeu uma oportunidade tão grande. Yon-Woo lançou Flaming Fusion e queimou ambos os corpos até virar cinzas. Eu gostaria que todas as missões fossem tão fáceis. Para ser honesto, foi muito fácil. Ah, meu filho, graças a Deus, você está bem. Missão súbita, ovo de fênix, concluída. Yon-Woo sorriu levemente enquanto observava a fênix derramando lágrimas de alegria. Estou feliz que tenha funcionado. Yon-Woo de repente teve um desejo ardente de ver sua mãe mais uma vez.